O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, como família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, aqueles que assumem o compromisso de proclamar a palavra todo o tempo, oportuna e inoportunamente, através da nossa Rede Catedral de Comunicação Católica, na TV Horizonte, na Rádio América, também pela nossa retransmissora Educar de Ponte Nova e região, aqueles que estão conosco e se comprometem como família dos devotos para que possamos anunciar também através das redes sociais, em especial no nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. A vocês o nosso agradecimento e o convite para que aqueles que sabem da importância da proclamação da palavra, que possam vir para a família dos devotos e nos ajudar a expandir, a melhorar e, claro, obviamente, a cuidar de pessoas e também desta casa. Vocês que aqui vêm hoje, nessa tarde tão bonita, de um dia tão limpo e claro, nós nos encontramos nesta terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum e nós podemos nos debruçar sobre a profecia de Daniel e sobre o Evangelho de Lucas. A profecia de Daniel, na qual o próprio profeta tem como missão, agora nessas linhas, de interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. E a imagem que ele tem de uma estátua formada de ouro, prata, ferro e ferro com barro, ela é muito sugestiva. E o próprio profeta dá a interpretação que significa justamente que todo império e toda força baseada simplesmente na autossuficiência ou nas nossas aparentes forças, por mais esplêndido que seja na parte mais aparente, se ele não tiver a solidez de algo muito valoroso, muito importante, se ele não tiver como solidez não só a confiança em Deus, mas também o compromisso com aquilo que é extremamente significativo, importante e indispensável, o compromisso com a vida,
com os outros, ele tende a ruir. Assim acontece com empresas, assim acontece com impérios, assim acontece com políticas, governos, pessoas. Assim acontece. Por isso que o profeta, ao dizer que logo na base dessa estátua, quando uma pedra cai, toda a estátua cai. Porque ela não tem realmente alicerce, solidez e força. Assim pode ser com cada um de nós. Assim pode ser com os esquemas que podemos participar. E aqui, o esquema de vida, relações. Porque tudo que não tem solidez, com certeza, se abala quando qualquer coisa bate na parte mais sensível. Fico a olhar essa ermida, que há mais de 250 anos está aqui, e quantos edifícios, prédios podem ter caído ao longo da história, e ela aqui, nesse lugar ermo e de difícil acesso, manteve-se de pé. Mas é claro que o que importa, e o que eu quero dizer, não é dessa ermida, dessa construção magnífica. O que eu quero dizer é daquilo que ela significa. Ela significa homens e mulheres que compreenderam qual realmente é o alicerce fundamental da vida. Por isso, ela é exemplo para cada um de nós do que devemos ser, ao contrário da imagem apresentada por Daniel. Precisamos ser um edifício marcado pela esperança em Cristo nosso Senhor, aquele que realmente precisa nos sustentar, para que a nossa fidelidade e o nosso peregrinar pela história corresponda à dignidade que recebemos como filhos e filhas de Deus. Ela é um exemplo do que nós, como igreja, precisamos ser. E aqui eu não estou falando somente de prédios, eu estou falando do modo de se colocar como discípulo de Jesus. A imagem de Daniel, ela fala muito a cada um de nós. Mas me permitam olhar com atenção para o versículo 45 do capítulo 2 de Daniel. Quanto à pedra que, sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei que acontecerá depois no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação é fiel. De maneira simples, uma pedra no sonho do rei, que desce de um alto monte, sem mão nenhuma empurrá-la, e bate nos pés dessa imagem, é o exemplo daquilo que, na verdade, quem conduz a história, quem nos conduz pela história, o nosso Deus, faria com aquele império. O império de Nabucodonosor cai, segundo o povo de Deus, porque o próprio Senhor está conduzindo a história e não há poder maior do que aquele que é o Senhor da história. E aí me lembro, permitam-me, do Evangelho de domingo, que nós todos pudemos celebrar. Inclusive à noite, no terço, eu citei isso. Nós temos a imagem de Pôncio Pilatos e de Jesus. Pôncio Pilatos, que na história é conhecido como um homem sanguinário e que não era da verdade. E Jesus diz: meu reino não é deste mundo, todo aquele que é da verdade é do meu reino. E Jesus, que é a própria verdade, fonte de vida e salvação,
Um encontro de duas pessoas completamente diferentes, com papéis completamente diferentes na história. Um simbolizado por um império, um que simboliza a ganância, a arrogância, um que significa a tolice, a autossuficiência, a força aparente de quem se olha como ouro, mas no fundo, na sua base, é barro com ferro. E aquele que é sim o Senhor da história, este que é Pôncio Pilatos, é colocado no Evangelho como um bobo, ainda que na história, como um tolo, ainda que na história tenha sido um homem tão terrível, mas justamente para dizer: a maldade, o mal, a arrogância, elas terão que dar lugar ao bem, à verdade e à vida. Por isso, que ao olharmos para Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 11, ao contrário de nos preocuparmos, quando será realmente que o fim da história que nós conhecemos, o fim do mundo acontecerá, quando nós iremos morrer? Não importa. Essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser a de estarmos bem atentos para não seguirmos a quem não merece nem mesmo a nossa atenção. Não colocarmos no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo outros. Seja porque temos medo, seja porque temos a ideia de que poderemos dar um jeito em tudo. O próprio Senhor no Evangelho vai dizer: acontecerá que muitos vão ficar preocupados e vão dizer: olha, eu sou quem vocês esperam. E Ele próprio diz, o próprio Senhor Jesus Cristo: não sigam essa gente, ainda que nós tenhamos a cabeça dura o suficiente para dar atenção a tantos que falam: eu sou a salvação. Eu dou aquilo que vocês precisam. Eu sou aquele que diga quem emana todo bem, toda graça. Temos isso hoje na atualidade. Lugares, pessoas que se dizem assim. Não sigais essa gente. Tenham a certeza, quando ouvirem falar de dificuldades, revoluções, problemas, não tenham medo, ainda não é o final. Não é o final. Tenham a preocupação simplesmente de permanecerem fiéis àquilo que eu disse, àquilo que eu ensinei. A verem com profundidade e seriedade o que eu ensinei. Jesus continuou, dizendo que é necessário estarmos bem atentos ao que Ele diz e não deixar com que nosso coração, seja pelo medo ou pela ansiedade, que ele siga a quem não merece crédito. Ele próprio diz: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Porém, ainda não é o final. Meus caros, me perdoem, mas eu vou dizer: sabem quando é o final? Quando realmente é o final? O final definitivo, nós não saberemos o dia e a hora. O final definitivo de tudo que nós conhecemos, o fim dos tempos, nós não sabemos nem o dia nem a hora, só o Pai sabe. Mas o ponto central é o seguinte: o final que nós precisamos dar hoje na nossa história é o final de dar atenção a quem não anuncia o Evangelho a partir da palavra, na sua completude, na sua totalidade.
e não deixarmos com que um império terrível continue crescendo dentro de nós, que causa divisões, tristezas, apatias e antipatias. Precisamos tomar o cuidado para que dentro de nós não cresçam estátuas que aparentemente na sua cabeça podem reluzir a ouro, mas nos seus pés têm a fragilidade da vulnerabilidade, da falta da verdade e do compromisso com o bem. É necessário que hoje nós tenhamos condição de recobrar em nossos corações. Não nos encantemos com aquilo que reluz, mas nos encantemos com aquilo que podemos produzir, ainda que com toda dificuldade, com o compromisso e com a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem esse discurso no capítulo 21, versículos 5 a 11 com seus discípulos, porque eles se encantam com um prédio que reluzia e era bonito, mas se esqueciam de ser eles próprios o maior e mais importante templo, aonde o Senhor nosso Deus deseja continuar a habitar e a ser reconhecido. Os prédios caem e se perdem, mas a dignidade, a força e a inteireza da salvação proveniente de Jesus Cristo na sua palavra permanece. E ela continua até hoje à nossa disposição, porque muitos deixaram que através deles ela pudesse chegar até nós. Essa é a nossa missão. E não deixar com que estátuas ou construções ou coisas mirabolantes tomem o lugar do mais exuberante segredo do mistério de Deus, o de nas pequenas coisas transformar grandes coisas. Das pequenas e dos pequenos começar uma nova história. Como de uma pequena decisão em ser melhor, alguém pode transformar a sua vida inteira e toda a sua casa a partir de um pequeno gesto. Da mesma forma com que uma pessoa com um compromisso muito simples pode fazer a transformação na vida de outros. Conheço um caso onde um casal que vive numa das regiões de aglomerado de Belo Horizonte assumiu e teve o desejo de cuidar daqueles que estão em situação de rua. E com eles outros tantos se uniram e hoje cuidam de muitos que nós passamos em nossas ruas e nem damos fé que ali estão. Que tem-se uma política de excluir aqueles que estão nas ruas para não vermos o quanto que a miséria cresce, justamente porque nós damos espaço para pequenos impérios que podem reluzir a ouro no seu topo, mas têm a podridão do descompromisso na sua raiz. Pessoas simples que com ações simples começam a fazer uma diferença na vida de outros tantos que também podem ser simples na condição que estão, mas por incrível que pareça, muitos deles já foram pessoas importantes e estão na situação que estão porque estão dependentes de substâncias. E podemos elencar tantos outros, mas o ponto central é, e o que hoje eu gostaria que cada um pudesse pensar como eu penso. Dentro de mim existe uma estátua que pode até ter o seu topo de ouro, mas a sua raiz, ela está como ferro e barro entrelaçados que não dão solidez? A minha identidade cristã, ela está tão enraizada em nosso Senhor Jesus Cristo, que eu não me preocupo se rolas caem, se pedras rolam, ou se há dificuldades, mas eu me comprometo com o seguinte: Senhor, que nós possamos simplesmente fazer a Tua vontade nos basta, mesmo que seja difícil. Essa é uma pergunta que eu preciso fazer e eu acho que todos nós precisamos. Porque a igreja e o tempo que nós queremos serão sim dados por Deus através do compromisso daqueles que assumem fazer o seu papel. Nós precisamos fazer isso. Eu preciso fazer isso.
que nós possamos tão simplesmente dar atenção e o lugar àquele que quer fazer de todos nós o mais importante templo e o mais importante lugar aonde a vida, a verdade e o bem sejam encontrados. Confiantes em nosso Senhor, de pé, apresentemos nossas preces com confiança.